Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Sempre sua primeira notificação do dia. Já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe e se inscreva. React da coletiva de Jair Ventura. A coletiva foi grande, então esse vídeo aqui naturalmente vai ficar grande. E eu ainda trago informações pra vocês depois do React. E claro, eu sei que você viu Marinho na thumb e muitos vão falar, meu Deus, eu não aguento mais. Pois é, vou falar de Marinho aqui, pelo menos neste momento, pela última vez. E eu vou trazer tudo que a gente pôde apurar, não só eu, mas a equipe do Canto, tá? Vamos começar, sem enrolação, com a coletiva de Jair Ventura, que tem, só de coletiva tem 30 minutos. Como eu vou parando e comentando, vai ficar ainda maior o vídeo e com as notícias aqui é capaz do vídeo bater 1 hora. Mas, vocês não querem conteúdo? Então tome conteúdo, meu irmão e minha irmã. Vamos que vamos. 1, 2, 3... Coletiva de Jair Ventura na tela. E parabéns pelo resultado. Havia uma insatisfação, não, mas uma ansiedade da torcida por esse resultado, sabendo, claro, da importância de girar o elenco, de oportunizar. Mas você de fora, como é que estava, sabendo desses 3 empates, um início de campeonato não projetado? Verdade. O nome disso é planejamento, né? Nós tínhamos um planejamento a longo prazo. Profissionais do futebol, a gente sabia da importância de preparar uma equipe para o ano todo, não para 1, 2, 3 jogos. Lógico que quando você faz esse planejamento, o Flamengo é a lanterna do Campeonato Carioca. É o atual campeão de tudo, é difícil, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Então foi isso que a gente fez, demos rodagens, oportunizamos atletas, aqueles que estiveram melhores vão ter mais chances. Antes de vocês chegarem me perguntando de A, B, C, como é que foi, não vou falar. Vocês vão ver com o decorrer do tempo, aqueles que vão jogar mais, aqueles que vão sumir, são os que não aproveitaram as oportunidades. É simples assim. Muitas vezes o treinador passa a ser injustiçado quando não coloca A, B ou C, que todo mundo quer ver sempre quem não está jogando. E quando a gente bota na arena, as coisas ficam um pouco mais claras. Mas, de repente, se eu fizesse algumas coisas assim o ano passado, a gente estaria na Série B, né? A gente não teria o percentual de Libertadores que nós tivemos na nossa arrancada e a nossa manutenção. Então, é a convicção do que a gente está fazendo, o trabalho que a gente Não entendi porque ele falou isso do nada, mas tudo bem. está fazendo. Lógico que a gente não ter vencido os 3 primeiros jogos nos incomodou, né, por uma série de fatores que aconteceu, mas a gente não venceu. Hoje venceu, a gente volta para a zona de classificação momentânea. O lugar do Vitória sempre está lá em cima. A gente tem que classificar para a gente buscar pelo título. Então, é isso que eu penso de o que aconteceu nos outros 3 primeiros jogos, foi que a gente priorizou a parte de preparação para que a gente possa ter uma Série A que já começa agora. A gente já joga o nosso adversário e depois a gente já tem um Remo em casa. Então, para que a gente possa estar o quanto antes preparado, já que esse ano é um ano atípico por conta desse início, né? Que é uma situação que ninguém nunca viveu, do Campeonato Brasileiro, começando junto com o estadual. Boa noite, Jair. Parabéns pela vitória hoje. Queria saber a sua análise do jogo e também o que esperar do Bavi de domingo aqui no Barradão pelo Campeonato Baiano. Olha, a gente fez o que todo mundo esperava do Vitória, né? Um time protagonista, um time que tomou as ações do jogo o tempo todo, que construiu um resultado elástico, criou para mais, mas já vai passar daqui a pouco, né? A gente só tem até meia-noite para depois a gente já pensar no Bavi. Bavi a gente Então já foi, porque eu tô gravando isso daqui exatamente 1h46 da manhã. sabe tudo que representa, já joguei, sei da responsabilidade, sei da importância do jogo. É chover no molhado tudo que eu vou falar. A gente vai encarar como uma final de Copa do Mundo, como a gente encara, sabendo que é um jogo à parte, tudo isso, clássico é clássico, e vice-versa, parará, parará, tarará, 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 Bavi. Então é isso. A gente vai entrar pro nosso Ele tá meio poucas ideias, tá não? jogo aí, uma final de Copa do Mundo, pronto. Boa noite, professor. Léo Souza, da Band. Parabéns pelo resultado. Queria que projetasse mais um pouco essa sequência. Hoje a estreia dos principais, né? A sua estreia também. E já entra praticamente uma sequência importante aí, com o Clássico e depois estreia no Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a estratégia aí de gestão de elenco, de minutos, nesse início de temporada ainda? A gente se conhecia já? Acho que não. Percebi. Você fez uma pergunta que não é... Que quem que tá aqui? Vocês podiam ter avisado a eles também. Não... O menino perdeu a pergunta. A gente sempre... Qual é o seu nome? Léo Souza. Parabéns. Meu Deus do céu. Seja bem-vindo. Correu, ele não voltou mais, né? Que ele tentou... é você! É você voltou agora, né? Deixa eu guardar. Qual é o seu nome? Luiz.
Vou guardar você. Ele vai dar uma colher de chá que é a primeira vez. Você sumiu. Você veio só uma e sumiu. Aí é o seguinte que a gente... Me ajuda se eu estiver errado. É ele que ele gosta. Aqui a gente só fala do próximo jogo. Vamos pelo próximo, então. Então, vamos. Bavi. Bora. O que você quer saber do Bavi? Ganhar o jogo. Jogar pra ganhar. Gestão de elenco, minutos, força máxima novamente em campo, a tendência é essa? Surpresa. Quer a escalação? Se puder. Não, também não tem. Não tem escalação, não tem meta de quantos jogos, tantos jogos, projetar. Sempre a gente responde, agora sério, a gente responde o jogo e o próximo adversário só naquela anterior que vocês me pegam ali no início da... Agora a gente só fala de Juazeirense. Jair, desde a reapresentação... Prendeu, né? Não vamos gastar pergunta, não. Desde a reapresentação do Vitória, né? Você já vem trabalhando e ganhou alguns reforços. Lateral direito, você ganhou 2, Matheus Silva e também o Natan Mendes, volante, zagueiro. Tá chegando outro zagueiro. Conversando com a diretoria, ainda há uma necessidade de reforços e em quais setores e em quantidade, Jair? Olha, outra coisa também que a gente não... O presidente fala, né? Acho que o Papelinho também pode falar, mas eu não gosto de falar por gestão, de quantidade de jogadores, posições que a gente está procurando. Mas, com certeza, a gente não fechou. A janela está aberta. A gente está repondo, né? A gente está repondo peças. Nós perdemos alguns atletas importantes. Eu queria parabenizar o Departamento de Futebol, com o comando do nosso presidente Fábio, pelo esforço da manutenção dos atletas que foram muito importantes no ano passado, como o Eric, como o Ramon, quem mais que a gente... Baralhas, que foi nosso capitão hoje, fez o gol da permanência. Nós tentamos muito o Halter. O Halter foi meu capitão ano passado, foi meu jogador no Goiás, é um cara que eu tenho uma amizade extracampo. Liguei, perturbei ele as férias todas, mas ele estava com uma proposta, no ponto de vista dele, muito interessante. Uma proposta de 4 anos para o futebol da América, né? Vai morar muito bem, lógico que não é uma liga muito, né, expressiva, ele é muito jovem, eu falei isso para ele, mas ele tinha o sonho, né? O presidente foi no limite ali financeiro nosso para que ele pudesse ficar, né? Não pense que não teve esforço, o Fábio foi no limite dentro do Vitória, a gente tem um limite, mas o Halter mesmo foi uma decisão pessoal dele de seguir novas áreas. Então a gente trouxe o Kaique para o Ganhar é dólar, né, pai? lugar E mora bem, né? do Hiller. A gente trouxe alguns jogadores para alguns atletas que a gente perdeu. O Martínez, que está chegando, a gente trouxe para o lugar do William, né? Então, na verdade, as contratações foram reposições que a gente foi perdendo os atletas que a gente não conseguiu manter, né? Então, foi assim que a gente fez. O Jamerson voltou de lesão, então fica para o lugar do Michael, que está fazendo um bom campeonato lá, fez gol esses dias, um jogador também muito promissor. Né, o outro que nós perdemos, que não foi por culpa nossa, foi do nosso lateral direito, Raul, né? Peguei ele no vestiário depois do jogo ali, falei, fica, cara, obrigado, já estou decidido, a minha família, vou voltar para o meu país, muitos anos já no Brasil, e quero desfrutar um pouco do meu país com a minha família. Nós tentamos também, ele não veio, e a gente foi atrás do Mateuzinho. Então, são peças de reposição. A gente teve uma lesão muito séria, infelizmente, num jogo treino com os meninos do 20, né, a situação do Renzo, então a gente vai ter que buscar um 9, agora tendo que falar alguma posição por ter essa necessidade. Então, e assim, dentro de vocês fizerem uma matemática aí de quem saiu, de quem pode chegar, a gente já consegue entender o que a gente vai precisar um pouquinho mais de uma peça ou outra para reposição. Na verdade, não é nem... são contratações, mas na verdade peças de reposições, já que saíram atletas, a gente tem que repor esses atletas, né? Ou seja, 2 centroavantes, né? Porque era um antes de Renzo machucar, agora são 2, né? Daqui a pouco eu vou falar da lesão de Renzo, hein? Daqui a pouco é muito forte. Faltou 22 minutos pra coletiva acabar e depois eu vou trazer as notícias. Mas é daqui a pouco. Aí, boa noite, Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Nesse início de temporada, eu queria que você falasse como é importante repetir ideias e comportamento dentro de campo ao longo da temporada, para que o Vitória venha ter uma identidade e um estilo, um modelo de jogo definitivo, independentemente de quem esteja atuando, as peças que estejam atuando. Verdade, nós tivemos bastante estreias hoje. O Kaique já tinha sido meu atleta, então já sabe um pouquinho dos comportamentos que a gente gosta. O Mateuzinho
bom, já fez o seu gol na sua estreia. Essa formação que a gente tem de segurar 3 é para dar liberdade para ele, como a gente deu para o Cáceres também, para o Ramon, né, que participou, os dois participaram de gol, Ramon cruzamento, o Matheus com gol para dar liberdade, características desse lateral mais ofensivo. A gente tem a opção de jogar em linha de 4 também, como a gente fez no segundo tempo, já principalmente com o Natan, que é um jogador mais equilibrado, diferente do Mateuzinho. O Mateuzinho, esse cara de ataque espaço o tempo todo, muito ofensivo. Então, a gente está buscando a montagem do elenco assim, com jogadores de diferentes características, para a gente ter variações também de jogo e que o treinador possa ter a opção de mudar a posição e principalmente com a característica, né? Então, é importante ter sempre esse equilíbrio ali de todas as posições com jogadores de características diferentes, dependendo do que o jogo vai pedir. Boa noite, Jair. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Você falou sobre opções e variações dentro da equipe do Vitória e hoje no intervalo você colocou o Mateuzinho, né, um meia no lugar do zagueiro Edu. Queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade de formação, né, até eu percebi que um pouco o volante Kaique ele recuou um pouco mais, né, para fazer aquela saída de bola. Queria que você falasse um pouco sobre essa variação e você citou que o Vitória está atrás no mercado atrás de um 9, né? E nessa semana o Renzo ele sofreu uma lesão e tal. Você pode falar um pouco sobre qual é a previsão de retorno do Renzo e qual a gravidade dessa lesão? Então, a situação do 9 passa pela situação do Renzo, da gente ter ligado um alerta, porque o campeonato já começa agora o brasileiro, a gente tem o clássico também, então a gente precisa de uma reposição. O Fabrício fez ali para quebrar galho, mas não é a dele, não é o 9 de origem. Então, o campeonato da Série A, você jogar o campeonato todo adaptado, só com o Kaiser. Eu era muito feliz pelo Kaiser ter feito os 2 gols, é bom para o centroavante fazer gols, ganhando confiança, ficando mais leve. Né? Então, mas a gente precisa, porque vai ter jogo que ele pode sentir, vai ter jogo que ele vai cansar um pouquinho mais, que a gente vai ter que marcar um pouco mais. Hoje foi um jogo onde a gente praticamente só atacou, né? Então, dentro do jogo que a gente atacou, a gente vai ter variações, vai ter um jogo que a gente vai ter que marcar, a gente vai ter um sistema mais defensivo. Eu sempre falei isso desde que eu cheguei. Se vocês se pegarem em um único sistema comigo trabalhando, vocês vão se surpreender, porque cada jogo a gente faz uma coisa, mas quando a gente agora, lógico, ela foi muito bem falando da situação, quando você parte de uma situação que a gente teve sucesso no ano passado, né? Então, por que não dar manutenção? Mas contra o Juazeirense não precisava, mas a gente não está preparando o time para um jogo, a gente está preparando para o Bavi, a gente está preparando para o Remo, a gente está preparando, aí entra um pouquinho que você falou ao longo. Então, você desmontar uma situação, uma ideia que foi vitoriosa, que foi bem sucedida, então a gente começaria do zero. Então a gente deu sequência, o nosso departamento de futebol junto com o Fábio fez o esforço possível para manter, e a gente sai na frente quando a gente já tem uma ideia, né? Eu lembro quando enfrentei o Rogério Ceni na última vez, eu tinha 1 mês de clube, ele tinha quase 2, 3 anos, já não sei de quanto, no nosso adversário. Então, quanto mais tempo a gente tem de casa, mais a gente vai entendendo. Esses 3 jogos serviu para a gente dar minutagem para alguns, para a gente entender os que estão mais prontos, outros não, para a gente oportunizar o Breno, por exemplo, que estava no banco hoje, que foi bem nesses jogos, e aqueles meninos que de repente não aproveitaram a oportunidade vão ter que buscar seu espaço, buscar do zero, sair do zero. E assim, a rotatividade de time grande como o Vitória é muito alta, a gente tem que estar mostrando a cada jogo, a cada dia, né? E dentro dessa avaliação nossa, na nossa percepção, a gente vai com certeza botar sempre o que tiver de melhor. Se tiver que mudar o sistema, a gente vai mudar. Se tiver que jogar sem zagueiro, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com 3, 4 zagueiros, a gente vai jogar. Se tiver que jogar com 2, 9, a gente vai jogar. Né? Eu estou aí agora 5 jogos de fazer 400 jogos na minha carreira, e se você buscar no scout aí uma maneira que a gente sempre jogou, dá ali, né, mais ou menos igual dos jogadores, um mapinha de calor. Tem diversos. Então, tem diversos sistemas. E um dos que eu menos joguei foi a situação de 3 zagueiros, mas aqui a gente achou que era importante no momento, funcionou e a gente vai dando manutenção. Nada disso impeça da gente tiver que mudar, como foi no segundo tempo, com a entrada do Mateuzinho e a saída, né? A gente pode fazer a saída em 3, como o Bahia faz, de repente segurando um lateral, abaixando mais o zagueiro, como a gente fez, pode fazer assim também. Vai depender... Baixando mais um volante, no caso, né? Da resposta dos caras. Né? Se eles forem respondendo bem, a gente vai mudando. Agora, se a manutenção for bem feita, para que mudar? Então, mas a competitividade é interna, por isso que eu falo que não tem sistema definido, não tem titularidade definida também. Todos eles têm que suar e buscar os seus espaços ali no nosso dia a dia.
Não tem previsão, mas não foi uma lesão simples, não. Né? Acho que Eu tenho a previsão. teve uma fratura, então a gente vai ter que esperar um pouquinho, infelizmente, cara. Não tem previsão de volta, não. Mas não foi uma lesão simples, não. Professor, boa noite, Boa parabéns noite. pela estreia. Você falou de saídas Obrigado. e chegadas. Eu queria que você comentasse a situação do goleiro Gabriel também, né? Que retornou de empréstimo, estava emprestado no Sport, foi bem lá, apesar da campanha do Sport. E à medida que o goleiro Thiago Couto, que estava aqui também, o Vitória tentou a renovação, acabou que não deu certo. Queria que você comentasse, né? Aparentemente o Gabriel atualmente é a primeira opção, né? Para o gol do Vitória, com a lesão do Arcanjo. E aí eu queria que ele atuou com você também no Juventude em 2024. Eu queria saber se teve sua influência no retorno e na permanência dele, se ele já sai na frente também por uma vaga no time titular com o retorno de Arcanjo após a lesão. Eu queria que você comentasse um pouquinho da situação do gol do Vitória atualmente. Olha, antes de falar do Gabriel, do Arcanjo, eu queria falar do Yuri, que aproveitou bem as oportunidades que teve, fez defesas importantes. Né? Eu estava falando com os nossos preparadores de goleiros ali, eles estão muito satisfeitos. Eu também fiquei muito satisfeito com o Yuri, queria parabenizar, né, os nossos profissionais. Todo mundo que passa na mão de Itamar e de Paulo Mussi tem pelo menos algum momento de destaque, né, velho? Impressionante, pô. Que treinam com a mesma importância todos os atletas. E o Yuri, a gente está seguro agora, se caso a gente necessite, né, que ele tiver uma oportunidade, ele está pronto, que ele foi muito bem nesses 3 jogos, aproveitou, foi um dos que aproveitaram a oportunidade. O Gabriel, o Vitória já tinha feito a compra dele antes da minha chegada, então foi do departamento de futebol do Fábio, eu não tive participação. E agora a gente tentou o Thiago, mas foi uma situação financeira, acho que o Sport pediu também só uma situação de compra. E a gente já tem o Arcanjo, a gente perguntou, nós fizemos a pergunta do Renzo, e o Arcanjo já está treinando com bola, já está voltando, então a gente fica muito forte também com a volta. E sobre titularidade dele, para todas as posições, cada um vai ter que buscar seu espaço. E a gente quer ter essa dor de cabeça boa por posição, né? Um acelera o outro, o Jamerson com certeza vai acelerar o Ramon, né? O Natan chega, vai acelerar o Matheus, né? A gente chama ele de Matheus, Mateuzinho o mais antigo, ficou Mateuzinho, o outro é Matheus e o Mateuzinho é menor também, acho que fica mais justo, Matheus o lateral. Então é bom, por isso que a gente quer mais um 9 também, o Cássio fez 2 gols, chega mais um 9, ele vai ter que fazer sempre mais 2 gols, senão já tem uma sombra, né? A competitividade interna é muito importante, a titularidade não vai ter que se ganhar a todo dia, nós somos provados, né? O Kik virou praticamente chacota no primeiro jogo, no segundo jogo ele foi aplaudido e craque do jogo com o troféu. Essa é a nossa vida. E aquilo resume muito o que é o futebol. Uma vitória na quarta, uma derrota no domingo, você já não serve. Né? Por isso que a gente tem que ter tranquilidade, na hora de julgar. Mas não aproveitou a chance, não, professor. Não aproveitou essa chance contra a Josenense, não. Pegou muito pouco na bola. Tinha que querer mais. Ah, mas ele não tem que buscar a bola no pé do lateral. Mas, irmão, tem que querer. Pra mim, ficou abaixo. De atitude. De repente bater, falar que o cara não serve, ou mesmo que é vaiado em um jogo, no outro jogo já é aplaudido. Então, convicção, calma. As avaliações vão ser feitas sem sacanagem. A gente não tem preferência por A, B ou C, de maior salário. O Kaiser não viveu um bom momento ano passado, o Renzo ganhou a titularidade, não sei se vocês lembram. E assim, cara, com coerência, o jogador entende que não está no bom momento. O Eric foi um jogador muito importante, hoje não fez a estreia que todos nós esperávamos, é do jogo. Então, por isso você tem que ter opções quando os atletas não estão no seu melhor momento, né, e briguem por posição. Então, eu nunca vou chegar aqui e falar, não, o Gabriel é meu goleiro, não, Ramon, meu... Porra, como é que o cara que treina todo dia vai falar, porra, eu vou ficar só de sparring aqui para esse cara, para treinando, que ele é titular? Então, não. Cada um tem que mostrar cada dia, não só o chuva, que aqui não chove muito, embaixo do sol ali, todos os dias, e buscando, que o futebol é assim, como a gente falou, você tem que mostrar quarta e domingo, quarto domingo, quinta, né? Série A tem sábado também, então assim, cada jogo, cada 2 jogos. Ele teve os devaneios assim, né, velho? Já jogamos até 3 vezes na semana, segunda, quinta e domingo, e tem que estar mostrando. É difícil para os caras, cara, a gente fala muito da saúde mental na vida desses caras, a responsabilidade que a gente tem de dar alegria para essa torcida, a responsabilidade e o peso que esses caras têm dentro do campo, não é fácil não, cara, e você está sempre cobrado, né? Acho que esse exemplo do que é muito recente, estou pegando o exemplo do Kik porque foi agora, acho que a gente tem que levar para as nossas vidas, né? Quando a gente falar que um cara não serve num jogo e no outro ele já é o melhor em campo, é absurdo, né?
De chacota, ele ficou chacota, né? Ele foi chacota no jogo que ele fez, que ele queria matar, todo mundo manda embora, e no outro jogo ele foi o melhor, ele ganhou o troféu, pô, ele foi o melhor. Né? Então, essa é a nossa vida. Então, você tem que ser menos chacota e ser mais o melhor da partida para que você siga dentro dessa carreira que é assim. Você é cobrado sempre e tem que estar preparado para as cobranças, não se abater nos momentos ruins e não achar que também é o melhor do mundo nos momentos bons, né? E a gente bateu muito nessa tecla desse ano da gente ser mais equilibrado. A gente viu o que a gente é capaz de fazer nos 14 jogos finais, mas a gente sabe que já fomos para a última rodada, lembrando, com 5 jogos de vencibilidade, não dependendo mais da gente. Então, que a gente possa ter um equilíbrio maior, a gente sabe da Série A da dificuldade. Não porque perdeu o RB, mas eu entendi. Mas o nosso objetivo é esse, com certeza, fazer um campeonato mais equilibrado, não escolher jogos para que a gente possa fazer o jogo de Copa do Mundo, encarar todos os jogos com a mesma seriedade. Professor, boa noite. Ícaro, boa canal noite. Dinâmico. Primeiramente, feliz ano novo. Parabéns pela primeira vitória do ano. Obrigado. Eu queria saber se eu posso fazer 2 perguntas. Uma sobre o Juazeirense. Olhando aí, o Rock tá doido para ir embora, ele tá me acelerando lá no... Uma sobre o Juazeirense e a outra sobre o Bahia. Analista. Obrigado. Contratar ele? Aí, Mas, olha o Antônio do lado dele, o analista. O Antônio já está cotovelando ele ali por baixo das câmeras. Vai sacar o Antônio, pô? Trabalham junto, vamos ver. Sim, professor. Ele está em eterna avaliação também. Não posso dar titularidade para o Antônio. O analista está sendo analisado, né? Com Inacreditável. certeza. Vocês estão todos em observações. Escutou, né? Tá com sono? Vai, Ícaro, que está todo mundo querendo ir embora aí. Enfim, professor, hoje Mateuzinho foi para o jogo de meio de campo, segundo atacante, jogando de costas para a pressão, sofreu muitas faltas, saiu da pressão, gerou muitos lances. Em 2026 é possível que ele jogue na função que ele rende melhor, que é justamente por dentro. E a outra, considerando as condições do gramado e o Bahia rodando o time, é possível que o Vitória tenha as dificuldades caso o Bahia joga em bloco baixo, como foi na segunda final do Baiano ano passado, que o Bahia só veio para se defender, e o Bahia seja um time de mais transição, considerando Nico, Eric, Cauê Furquim, Ademir, Eric Pulga, jogadores de mais velocidade? Obrigado. De nada. Vou começar pela última, não vejo o Bahia jogando assim. Eles não têm o investimento que tem para jogar dessa maneira, não acredito eles dando a bola para a gente em nenhum momento do jogo. Aquele jogo eles tinham a vantagem do primeiro jogo. Prefiro, inclusive, tá? Então é isso que eu quero, que muda um pouquinho, né? Nós, como treinador, a gente muda a estratégia de acordo com a necessidade. Então, para você ver que quando a gente fala que a gente faz coisas diferentes em circunstâncias diferentes, acho que esse jogo fica claro. Mas se você pegar o Bahia, ele joga para propor muito mais do que uma decisão, mas ali era uma decisão. Né? O Vasco agora está vendo a Copa do Brasil, o Diniz não saiu uma bola curta. E o grande foco do Diniz é saída curta, mas de acordo com uma final, nas circunstâncias... Eu perdi uma quarta final para a Libertadores para o Grêmio, o Renato fez um gol, 1-0, olhei para ele, ele substituiu, botou, fez assim, ó, linha de 5, acabou o jogo. E acabou o jogo, furou a bola. Eu joguei melhor e eu fui para casa, ele foi campeão da Libertadores. E aí, ele é retranqueiro? E aí o Renato é retranqueiro? Não, ele é estrategista. Naquele momento ele fez a linha de 5 e ganhou o jogo. Eu tive 2 bolas na trave, um gol cara a cara com o Pimpão, perdi o jogo. Então é estratégia. Se o Mateuzinho pode jogar em todas, aberto, por dentro, segundo volante. A gente botou até ele para circular um pouquinho mais. Pode jogar. Versátil, jogou de lateral esquerdo antes da nossa chegada. Jogou de lateral esquerdo. Então, esse é o Mateuzinho. Começou muito bem e aqueles que estiverem bem, com certeza, vão ter mais espaço. O Mateuzinho é o maior exemplo de um cara que é um ídolo, tem uma representatividade muito grande e me surpreendeu de maneira positiva como ele é no dia a dia. De não ter vaidade de ser aquele cara que tem que jogar, de ter mudado o rosto com a nossa chegada mesmo, não perdendo a titularidade. Então, esses caras assim ficam no nosso radar. São os caras que sabem da importância do grupo, ele sabe do peso que ele tem aqui e sabe da importância dele, né? Eu falei, o Fábio fez quantos jogos comigo ano passado? O São Paulo. Fábio. São Paulo. Fabrício. Ele fez 30 minutos. Pronto. Quando a gente lembrar de chegar no final que não seja esse ano, final do ano, precisando de novo, um jogo decisivo, vai passar na TV, na rádio, vocês vão estar falando de quem? Quem foi que participou?
O Fábio. Ele foi 30 minutos e deu uma assistência para um gol mais importante nosso do ano. Então, pronto. Então, assim, a importância de você jogar 5, 10, 15, ser titular e não ser titular. Ele entrou para a história com a imagem dele e os caras que tiveram mais minutagem no ano todo não participaram do gol. Então, pronto. Então, eu falo sempre para eles que a importância de todos, independente de quantos minutos. E eu queria parabenizar em público o Mateuzinho, que agora o Matheus é o lateral, por isso. Ele ser sempre o mesmo cara, alegre, treina, bota de Ele é barril. volante, vai, um dia a gente bota, ele vai, que tá para ajudar botando o Vitória acima de tudo. Tinha um treinador que me treinava que dizia assim, nem sempre quem fazia o gol era totalmente importante, né? Geralmente aquele cara que dá o passe, que faz alguma coisa. Mas eu queria fazer o seguinte, apesar de ser um primeiro Tinha um jogo... treinador quando você era jogador, isso? Não, deixa eu só entender o contexto. Eu só não fui profissional. Ah, não. PH da notícia. Um abraço, PH. Mas a Taça Rede Bahia... Eu tenho um jogador e tenho um analista, é Taça foda Rede- aqui. Vocês são muito importantes, A cara. Taça Rede Bahia de futsal... Não chamo, não. Não chamo. A Taça Rede Bahia de Tá me futsal devendo tá aí realmente para... comer água. Pronto, até hoje. Mas assim, ó, apesar de ser um primeiro jogo, não pode se dizer muita coisa Tu durante era a beirada, temporada. né? Tu não era 9, não. Tu jogava Não, de era quê? pivô. Ah, viu? 9. Salão? Salão? Também. Aí, Emílio. Não lembra Também. dele, não? O Emílio foi treinador de salão há muitos anos. Também. Mas, Meu Deus. Que parada aleatória. apesar de ser um primeiro jogo, né, não pode se dizer o que vai acontecer mais para frente, mas eu queria saber, mediante algumas estreias e o período de treinamento, o que é que dá para você já dizer assim que não precisa voltar a estaca zero? Porque geralmente sempre na primeira temporada, sempre às vezes o treinador acha que não surtiu muito efeito algum jogador, alguma movimentação, algum posicionamento. Eu queria saber de você, partindo do jogo de hoje, desse período que você tem de treinamento, você pretende alguma coisa ali fazer de sair da estaca zero e dizer, ó, isso não deu certo, vou poder fazer isso aqui deu certo, então daqui eu não preciso me preocupar, vou pensando numa outra situação. Ótimo. Queria saber o que esse jogo de hoje dá um ponto de partida para o restante da temporada. Sim, certeza. Nós temos agora com mais tempo um pouquinho de novos comportamentos para a gente implementar, já que a gente estava no limite dos resultados do ano passado, e por a gente não começar da estaca zero, como você bem falou, a gente tem muitas coisas, a gente tem que dar manutenção para que sejam repetidas, automatizadas como comportamentos em todas as fases do jogo, mas também botar algo a mais, né? Aquele Dendê que a gente fala aqui da Bahia, implementar coisas novas que a gente não teve tempo de fazer, a gente teve que priorizar algumas coisas que era para aquele momento decisivo que nós pegamos. Então, com certeza, apesar do campeonato começar agora, a gente vai ter uma parada da data FIFA, né? A gente teve um tempo bom de adaptação, principalmente para os meninos que estão chegando, Richelli, Matheus, né? O Kaique não, que já foi meu atleta, sai na frente um pouquinho, que já sabe o que eu penso, né? Mas o Matheus lateral, né? e o Richelli que chegaram, o Natan, que ainda não fez a estreia, enfim, esses atletas a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Tem algumas coisas que já aconteceram no jogo que a gente vai corrigir, que o Antônio faz uma edição de vídeo onde a gente faz o treino em sala, onde a gente faz a correção, por eles não conhecerem um pouquinho o que tem que ser feito em cada estratégia nossa, em cada comportamento treinado. Né? Isso com o tempo, né? Mesmo com jogos, a gente consegue fazer na sala, adaptar, e essa situação de visualizar junto com a oratória é muito importante, né? Lógico que com treino em campo também para automatizar, mas sua pergunta é muito boa. Quando a gente não parte de um zero, a gente consegue implementar com ideias novas. Hoje aí, pedir até licença aqui aos colegas, uma demanda do Nacional. Em 2026, pela primeira vez, o Brasileirão vai ser jogado de janeiro a dezembro, nesse ano. O que é que muda para a disputa? Cara, Eu resenhei com o PH, mas a pergunta foi boa mesmo, tá? é o que você falou. É uma grande incógnita para todos nós, porque nunca aconteceu. Então, assim, eu tenho que falar de uma coisa que eu nunca vivenciei. Né? Eu até brinco, né? Quando a gente chegou aqui, que a gente falou, pô, mas a situação difícil que tá, mas era a quinta vez que eu estava disputando aquela situação que eu estava disputando, então é uma coisa que a gente já tem um pouquinho mais de sabe como funciona. Agora, uma situação que nunca ninguém fez. Então, vai ser difícil a gente saber precisar. Vai ser uma experiência nova e no final do ano a gente vai conseguir te falar se foi bom ou ruim. Mas eu juro que eu não tenho ainda opinião formada, assim, sabe? É muito difícil para a gente nunca ter vivenciado, mas vamos analisar. Mas vai chegar um momento que vai encavalar, né, com o campeonato, não vai ter jeito, o Campeonato Baiano. Eu deixei bem claro hoje ali
quando eu falei antes do jogo, que a gente em nenhum momento deixou o Campeonato Baiano de lado. A gente sabe da importância do respeito pela competição, dos nossos patrocinadores, a gente vai levar a sério sempre, mas, como você falou, por conta da mudança da CBF, a gente sabe também que o Campeonato Brasileiro, né, a sua importância para nós, né, porque financeiramente, principalmente, uma queda, a gente sabe, a gente está falando menos 50, 60, 70 milhões aí no ano, então a gente sabe da importância. Então, no momento que bater datas, não vai ter jeito entre baiano e brasileiro, a gente vai ter que priorizar o brasileiro, mas levando com seriedade, com os meninos que foram, o Yuri, o Rodrigo, que está ali na beira do campo, estava chateado por não ter conseguido a vitória, agradecer ele também, que fez o máximo aí para os meninos, né? Algumas vezes não tinha nem o número de jogadores possíveis no banco, né? Porque a gente priorizou a preparação, mas que a gente possa conseguir a classificação, conseguindo a classificação homenagear eles também, a gente ainda não conseguiu, tá? Estamos longe disso, e que seja o mundo ideal, a gente consiga classificar, né? Chegar à nossa final para disputar, e a gente também consiga iniciar bem o brasileiro, que assim, não vou falar de jogo a jogo, como eu brinquei com o nosso colega aqui, mas a gente sabe que nosso início de tabela é muito difícil, né? Se vocês olharem aí, é bem difícil, então priorizar para que esses pontos, os 3 pontos, né, são os mesmos pontos. Se a gente empatasse aquele jogo do Vasco, que na minha humilde opinião não foi pro Alter. Quem foi expulso? O Halter ter sido expulso, aquele lance acontece 1000 vezes e ninguém nunca expulsou um cara por empurrão com a bola parada. A gente não foi para a Sul-Americana por causa de número de vitórias. A gente ficou com o mesmo pontos que o Vasco. Então, com o empate, aquele empate no jogo, um confronto direto, a gente já estaria numa Sul-Americana. Então, para que, caso aconteça erros, que naquela minha humilde opinião foi um erro de arbitragem, que não era para ele ter sido expulso, não tirando o mérito do Vasco, a gente poderia estar disputando uma Sul-Americana. Então, levar com importância e seriedade todos esses jogos já desde o início, porque eu não sei se eu aguento mais um último jogo. Até porque a segunda é o Palmeiras, a terceira é o Flamengo, a gente fala muito sobre isso, mas a primeira é o Remo, tá? Todos os jogos são difíceis. Aquele não mesmo. A gente fica, não, mas Palmeiras, Flamengo, Botafogo adiado e tal, mas o Remo é um jogo difícil, pô, é Série A. Eu voltei das férias, parecia que ainda tava jogo aí, foi foda. Fechou, gente? Fechou. Boa noite, gente. Coletiva de Jair Ventura encerrada. E agora, meus amigos, sem muita enrolação, primeiro eu quero lembrar que você pode comprar na Golcase, use o cupom GOLVITORIA, aproveite, escaneie o QR Code, ajude o Canto Rubro Negro. Aqui, ó, QR Code para você comprar produtos em promoção, capinha, garrafa, copo. Todo mundo que compra fala bem. Eu vou falar de Marinho pela última vez aqui, tá? Marinho não vem pro Vitória. Inclusive, Vinícius falou na transmissão, no final da transmissão aqui no Canto Rubro Negro, que ele sondou lá e apurou com algumas pessoas quando ele foi para a zona mista e que as pessoas descartaram. Inclusive, Vinícius falou nominalmente que Fábio Mota praticamente descartou, que uma das pessoas que ele falou foi Fábio Mota. E aí entra o que eu fiquei sabendo. Eu sou repetitivo, mas é importante ser repetitivo. Eu sempre tive a mesma informação. Marinho nunca foi procurado, nunca teve proposta, a Vitória nunca definiu que Marinho seria um alvo no mercado. Então, fim de assunto. Eu prometo para vocês que, a não ser que tenha alguma reviravolta, que eu sinceramente não acho que vai acontecer, Marinho será a pauta pela última vez aqui neste vídeo das 5 da manhã. Marinho não vem para o Vitória e agora a gente vai olhar para frente, tá? Falando em olhar para frente, eu tenho a atualização de Renzo Lopes. Pude apurar 4 a 6 semanas. No mínimo um mês aí fora. No mínimo o Renzo Lopes fora durante um mês, no mínimo, tá? Eu tô falando de 4 a 6 semanas para o cara voltar a ter ritmo, etc, etc. Havia saído a notícia de uma proposta de Renzo Lopes para a Arábia. Veja, são coisas diferentes. Ah, ele não se machucou não, ele recebeu proposta. Veja, de fato existiram sondagens, eu não sei se propostas, mas sondagens de fato existiram da Arábia com Renzo Lopes. Mas não tem nada a ver, ele se machucou. Ele realmente se machucou. Talvez a lesão faça o Vitória, de repente, reconsiderar, caso de fato tenha proposta, porque, como eu falei, eu sei de sondagem, não sei de proposta necessariamente feita na mesa. Mas vai que uma coisa acaba se juntando à outra. Mas 4 a 6 semanas é a previsão, meus amigos, de Renzo. E o Vitória que vai buscar não só um, mas 2.
tá? 2 centroavantes. Com relação a Edu, que saiu no intervalo, não tô aqui para preocupar ninguém, porque o que eu consegui apurar rapidinho não é informação cravada, mas Edu saiu com incômodo também do jogo, tá? Não tô falando que ele sentiu que tá machucado, não é isso, mas Edu também saiu do jogo no intervalo com um incômodozinho. A gente vai dar uma olhada, tem Bavi domingo, Edu pra mim tem que jogar o Bavi, mas saiu com incômodo, então eu falei que tinha algumas informações para vocês e estou aqui trazendo as informações. Previsão de Renzo Lopes falando sobre Edu. Emanuel Martinez também foi apresentado no Sport Clube Vitória. O Vitória já anunciou oficialmente, veio com contrato de 2 anos após rescindir no Fortaleza. Então, Emanuel Martinez é mais um aí que em breve, será que em breve, eu posso chamar de em breve? Acho que posso, né? Que em breve estará em campo pelo Vitória. Trazendo agora a zona mista, nosso querido Vinícius. Sí, sí. Bueno, primer juego do año para coger ritmo. Foi mal. Nosso querido Vinícius fez a zona mista, inclusive tem uma resenha com o Kaiser também. Eu coloquei na transmissão e tô colocando aqui para vocês no vídeo das 5 da manhã. Confira. Coger minutos, confianza, para também seguir todos juntos no plan do professor. É bom, não? Primeiro jogo com vitória 4-0. E, bueno, preparando o próximo jogo, muito importante para nós, para a vitória, para a gente. E vamos a ir aí para ganhar. Como é que foi matar a saudade da torcida que faz tanta festa com vocês? Sí, a torcida é o jogador número 12, não? É bom de ter eles conosco, precisamos deles todo ano. Tá bom. Valeu. Kaique, eu gostaria que você Aí tu ainda não tá 100% adaptado à língua portuguesa não, mas tá melhorando. avaliasse um pouco, né, a sua estreia, né? Você que jogou bem a partida, no meu ver, você fez uma grande partida. E você, o Kaique, o que você avalia do seu futebol aqui hoje no Barradão? Essa voz aí é de Vinícius, viu? Uma avaliação positiva, né? Ainda mais com vitória, é sempre mais fácil avaliar. Mas eu sei que temos pontos a melhorar ainda. Nossa primeira partida, tem um entrosamento. Mas eu avalio que foi uma estreia positiva, com vitória, mais ainda, diante da torcida e trabalhar esses dias que tem aí até o Clássico para, se Deus quiser, sair também vitorioso no domingo, que é mais importante. O Vitória só tinha feito um gol até aqui e vocês acabaram trazendo uma goleada de 4-0. Quanto essa vitória é importante, até mesmo tendo em vista o Clássico que já acontece domingo? É importante, né, porque o saldo de gol também ajuda, é bom para dar moral para o clube, para o time, dar confiança para os atacantes, para nós que ali também tem que defender e tem que atacar. Então é uma avaliação positiva sobre isso e tomara que eles também estejam inspirados para domingo, que faça mais 4, 5 gols para você e sair vitorioso no Clássico, que é o que mais importa no momento, vai ser esse jogo. Richelli, você fez uma partida bastante segura, a sua estreia aqui. Para você, como é que foi essa partida? O Vitória venceu por 4-0. Você já tem um Bavi aí já pela frente, já nessa chegada. Então me fale aí um pouco aí da sua expectativa para o Bavi e a avaliação também da sua partida de hoje. Sim, a expectativa é sempre fazer um grande jogo e o Vitória sair com resultado positivo, né? Estou muito feliz por ter estreado, por ter conhecido nossos torcedores, nossa casa. Espero que eles possam fazer uma grande festa, que eu sei que eles vão fazer domingo. Não gostei muito da partida não, viu? Muito fora de tempo. Mas deixa eu falar sobre isso no pós-jogo, na live de 8h30. Tô muito feliz, agora o importante foi esse jogo, agora descansar e amanhã começar a pensar no próximo. Tchê, essa parceria com Edu e Camutanga, essa junção já deu liga? Sim, eu acho que tanto o Zé como o Neres, Camutanga e Edu são bons defesas, né? É um prazer estar trabalhando com eles, é uma competição sadia. Acho que durante a temporada pode ser que rode, pode ser que não, mas o importante é todos, mesmo os que não jogaram, ter essa ligação, essa conexão para que as coisas possam correr bem. Valeu. Gabriel, você retornando ao Vitória, né, fazendo a sua primeira partida nesse retorno, o que você projeta para essa temporada? Você que fez uma partida segura, fez uma grande defesa no primeiro tempo. Foi bem no jogo, tá? Tô muito feliz, glória a Deus aí pela essa oportunidade de estar jogando, vestindo a camisa de um grande clube. Então, assim, tô muito feliz de ter voltado, de estar aí integrado com esse grupo competitivo, guerreiro, unido. Então, assim, a minha expectativa
Cara, dar sequência nesse trabalho que foi feito ano passado, um time que batalhava, que entregava bastante, um grupo muito unido. Então eu venho aí com certeza para contribuir, para ajudar, para ser mais um ali dentro do elenco. Então, assim, essa é a minha expectativa, dar o meu melhor, contribuir com aquilo que eu posso todos os dias. E o importante é a vitória sempre em primeiro lugar e buscando seus objetivos. Baita discurso, tá? Gabriel, defesaça no primeiro tempo. Vem para fazer história no Leão? Espero, né, cara, um clube tão grande assim, né, que tem história de grandes goleiros, né, o último aí, o Lucas, que para mim é um grande goleiro, é um amigo. Então, assim, cara, vem para trabalhar, vem para buscar meu espaço, para fazer parte desse grupo aí, para dar o meu melhor todos os dias. Baita discurso, tá? Gostei bastante, inclusive. Obrigado, Gabriel. Matheus está aqui, estreante do dia de hoje. Geralmente falam assim, atacante quando só estreia quando faz gol. Você não é atacante e estreou fazendo gol. Você ia falar desse gol de hoje, estreia sua, e também esse resultado de 4-0. Graças a Deus eu poder estar estreando aqui diante da nossa torcida. Estrear com gol é muito importante. Estou muito feliz por poder estar ajudando a nossa equipe e também pela vitória de hoje. Todos estão de parabéns, poder estar ganhando aqui de 4-0 do nosso adversário. Isso é muito importante, manter a gente na fase classificatória, onde está ali se eu não me engano, entre os 8, né? Ou no G4. Isso aí é muito importante para o nosso grupo, para estar fortalecendo ainda mais a nossa força aqui dentro de casa. Entre os 8? Matheus, apesar da estreia ter sido oficialmente hoje, você vai ser batizado já no domingo ao Bavi, o grande clássico aqui, um dos maiores clássicos do país. Como é que tá a expectativa, como é que tá o coração para esse jogo? A expectativa grande é de poder, que nem vocês falaram, estar batizado aí no clássico, poder O velho dando entrevista é engraçado por algum motivo, me perdoe. tá fazendo um bom jogo também domingo diante do nosso adversário aqui dentro da nossa. Ele parece que tá o tempo todo pensando assim pra não falar nada além do que ele deve, sabe? Deu pra entender? Junto à nossa torcida, para poder estar fazendo um jogo bom e, se Deus quiser, sair com a vitória aqui diante do nosso torcedor. Kaiser, vitória importante, o Vitória ainda que não tinha vencido no Campeonato Baiano. O Vitória vence de goleada e você marca 2 gols. Quanto é importante essa vitória hoje, tendo em vista também o Bavi, que já acontece no domingo, e você é um bom conhecedor do clássico também. Então, quanto é importante essa vitória e esses 2 gols ser hoje? 2 jogos, 2 gols, tá? Kaiser em Bavi. 3 jogos, 3 gols? Tomara. A gente sabia que primeiro jogo, assim, a gente demora um pouquinho para pegar o ritmo da partida, né? Mas eu acho que a equipe se portou bem, a gente fez um jogo seguro, com qualidade, a gente foi ganhando confiança aos poucos dentro da partida, foi o que a gente combinou. Isso foi importante também, ressaltar o trabalho de todos dentro da pré-temporada, todo mundo se empenhou bastante durante os treinos para começar o ano bem. A gente fez um jogo seguro, mas agora já é prestar atenção na equipe adversária, no clássico, que também vai ser muito importante para nós dentro de casa. Kaiser, eu gostaria que você falasse um pouco da sua comemoração, né? O segundo gol ali, você meteu um Spider-Man. Pois é, cara. Vocês viram que a IA fez um vídeo. A IA. Perfeito. Tá certo, foi IA. Mas bacana, o pessoal gosta do personagem Homem-Aranha. Eu também, particularmente, sou fã do filme. Eu fiz a comemoração ali, meu filho gosta bastante. Ressaltar também a vitória hoje, que foi muito boa, importante para nós, primeiro jogo. E agora é pensar no clássico final de semana, que vai ser mais importante ainda. Obrigado, cara. Para você começar o ano já com 2 gols, aí já fazendo 2 gols logo na estreia na temporada. Como foi para você? É bom, né? Atacante vive de gols. Graças a Deus pude aproveitar a oportunidade aí, tá fazendo os gols. Mas já passou, o primeiro jogo já foi, agora já é pensar no clássico no final de semana. Pois é, foi a IA, rapaziada. Foi a IA, meus amigos. Lembrando que o Vitória está palavrado com o zagueiro canhoto e quem sabe aí em breve as coisas não aparecem, né? Já que a gente imagina que até domingo isso deve ser resolvido, tá? Viu até aqui? Deixa o like, se inscreva, compartilhe, comente bastante. Bote pra hypar se você puder do lado dos comentários, tá? Tamo junto, galera. Qualquer novidade, estamos de plantão.
Um abraço, valeu, fui!